todo mundo se diz apavorado com a possibilidade de deparar com um assaltante armado. Eu descobri, estudando a Bíblia, a maneira mais objetiva de escapar desse traumático acontecimento. A seguir, o meu relato sobre um dos momentos de assalto do qual escapei. Eram 23 horas de um dia qualquer, no meio da semana, quando entrei em um ônibus estacionado em seu ponto final, numa praça de um dos bairros agregados ao centro de uma enorme metrópole brasileira. Àquele horário e naquele dia, os bares mal frequentados em redor da tal praça apresentavam poucos usuários. A fama daquela praça na crônica policial era de barra pesada, ponto de reunião de drogados e traficantes, assaltantes, ladrões e o que de mais negativo se poderia encontrar na escória social daquela cidade. Eu sabia da má fama do local, mas nem por isso me apavorei ou me amedrontei. É que eu estava no auge de minha pesquisa sobre a efetiva proteção que Deus fornece àqueles que o louvam e amam. Estava praticando o amor ao próximo, independentemente desse próximo ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Na realidade, eu estava comprometido na obediência à exortação de Jesus Cristo, exposta no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45, que diz textualmente: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem a quem vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Meditando em torno dessas palavras de Jesus, descobri que os nossos maiores inimigos eram aqueles que se comportavam como ladrões ou assaltantes. E era a estes inimigos que eu deveria amar. Estava envolvido, então, nesse tipo de meditação, e o motorista, que naquele momento havia assumido seu lugar na direção do veículo, deu partida e iniciamos a viagem que me levaria até o meu bairro. Detalhe, ao partirmos, o veículo não estava com todos os seus lugares tomados. Talvez em torno de 80% destes lugares estivessem ocupados. Eu mesmo tomara assento em um dos bancos no centro do ônibus e ao meu lado ninguém sentava. Ainda não havíamos percorrido os primeiros 100 metros quando ouvi murmúrio de vozes vindo lá de trás do veículo. Olhei na direção e vi dois indivíduos, um deles empunhando um revólver e o outro uma sacola grande que mantinha aberta de maneira a facilitar a entrada de objetos, carteiras de dinheiro, relógios, pulseiras, brincos, que os passageiros, obedecendo ao comando do assaltante que estava com o revólver, jogavam para dentro dela. Voltei meu olhar na direção do motorista. Em pé, ao seu lado, e empunhando também um revólver, estava um terceiro assaltante, que, ao mesmo tempo que girava o cano da arma, ora apontando na direção dos passageiros, ora na direção do motorista, dizia em voz alta: não para ninguém, meu chapa. Assim, tomei consciência de que estávamos sendo assaltados. Fechei os olhos e fiz a seguinte oração: meu Deus, meu Pai, eu creio e sei que Tu és onipresente, e assim sendo, estás presente aqui e agora, neste momento. Sei que eu próprio, provavelmente, estaria com um revólver na mão, assaltando os irmãos passageiros, se tivesse sido criado no mesmo ambiente, passado pelo mesmo processo de repúdio social e, quem sabe, até familiar, que esses meus irmãos, que neste momento assumem o papel de assaltantes. Por isso, Senhor, Deus, eu não os julgo, nem os condeno. Pelo contrário, eu os envolvo em um longo e afetuoso abraço espiritual e os entrego nas Tuas sagradas mãos. Amém. Feita essa oração, abri os olhos e conservei o meu rosto voltado para a frente, na direção do terceiro assaltante, que se encontrava postado de pé ao lado do motorista. Ouvi quando os dois assaltantes abordaram um sonolento casal de passageiros
que estava sentado no banco imediatamente atrás do meu próprio. Depois de assaltarem o casal, a dupla se voltou para o passageiro que estava sentado no banco ao lado do meu e também o assaltaram. Feito isso, fizeram um giro para a minha direção e, por um diminuto espaço de tempo, eles me olharam. Naquele momento, eu, que continuava abraçando espiritualmente os três, percebi sobre todo o meu ser a invasão de algo em forma de êxtase da mais pura paz e harmonia. A sensação era como se cada molécula do meu corpo ganhasse independência e começasse a flutuar. Os dois assaltantes não me dirigiram nenhuma palavra. Não ordenaram, como estavam fazendo aos demais passageiros, que eu entregasse os meus objetos de valor que portava naquele momento. Foi como se eu tivesse ficado invisível para eles. Na realidade, o que me salvou foi o fato de eu estar com a predisposição de aceitar os assaltantes como meus irmãos, em obediência à exortação de Jesus para amar os inimigos. E o amor aos inimigos se evidencia quando, de coração banhado de humildade, aceitamos esse próximo como nosso irmão, mesmo sendo ele um assaltante ou um ladrão. Meu nome é Correia Guedes. Meu telefone de contato é 85 3224 3590. Meu e-mail é jcorreiaguedes@bol.com.br. Estou à disposição daqueles que quiserem saber mais alguns detalhes sobre esse acontecimento que acabei de narrar. Obrigado.